gostaria de cumprimentar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Feliz por mais esse dia de grande alegria que o Senhor tem nos concedido para falar mais uma vez da sua grandeza e do seu poder. A você, meu amado, que é evangélico, que a paz de Jesus possa entrar na sua vida em nome do Senhor, para que a tua vida venha ser cheia de paz, de alegria e de grande ânimo para a glória de Deus. E a você que ainda não serve ao Senhor, que é de outra religião, que o Senhor Jesus possa entrar na tua vida, trazendo paz, alegria, e que possa também abrir teus olhos, para que você possa ter uma visão plena de Jesus Cristo, para a glória do nome dele. Não estamos aqui para criticar ninguém, para falar de religião nenhuma, mas para falar da grandeza do Senhor, daquilo que está escrito na sua palavra, que é verdadeira e é eficaz. Graças a Deus, mais um dia de vida, o alimento que o Senhor tem mandado, esse sol maravilhoso. A você que está trabalhando, querido, que o Senhor possa te dar livramento, possa te dar paz e êxito no teu trabalho. Vamos trazer hoje, para a glória de Deus, uma reflexão que Jesus ele pôs no meu coração para levar para a tua vida em nome do Senhor Jesus, que se encontra no livro de 1 Samuel, bendito é o nome de Jesus, no capítulo 5, para a glória de Deus, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer para Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus, a introduziram na casa de Dagon, junto a Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Então tomaram Dagon e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e sua cabeça e ambas as mãos cortadas sobre o limiar. Dele somente ficara o tronco, pelo que nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum de todos os que entraram na arca de Dagon, pisaram o limiar de Dagon em Asdod até o dia de hoje. A mão do Senhor, porém, se agravou sobre os de Asdod, e seus termos, e o assolou, ferindo com hemorróidas. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: a arca do Deus de Israel será levada para Gate. Assim levaram a arca do Deus de Israel para lá. Sucedeu que, desde que a levaram para lá, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, com muita grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinha hemorróidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que chegando a arca de Deus a Ecrom, seus habitantes exclamaram: transportaram para cá a arca do Deus de Israel para matar a nós e ao nosso povo. Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não nos mate nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravava ali. Os homens que não morriam eram tão feridos com hemorróidas que o clamor da cidade subia até o céu. Bendito é o nome do Senhor. Você que é leitor da palavra conhece muito bem essa passagem das Escrituras de Deus, que vai falar acerca dos filisteus, falar de um povo que era perseguidor nato do povo de Deus, e este povo, por ocasião de uma peleja, por uma perseguição a este povo de Deus, eles decidiram tomar aquilo de mais importante da igreja, do povo de Deus, do povo hebreu. E a Bíblia diz que eles tomam a arca do Senhor, que era um símbolo da glória de Deus no meio do povo de Israel. Era a presença do Senhor Deus no meio daquele povo. E aquele povo filisteu, por a saber que a arca de Deus era o símbolo da glória dele no meio do seu povo, e que através desse símbolo o povo de Israel vinha de grandes vitórias, desde até, bendito é o
nome de Jesus, outras passagens anteriores, a Bíblia vai mostrar que a arca de Deus, quando ela era levada para as batalhas, o povo filisteu ele vinha vitorioso e se alegrando. E o povo filisteu foi e levou para outra cidade, a cidade de Asdod. A cidade de Asdod era uma das 5 maiores potências da Filistéia e, por sinal, ela era uma cidade de grande poder e de uma grande potência, digamos assim. Só que o povo filisteu não tinha ideia do valor da arca de Deus no meio do seu povo. A arca de Deus ela não foi colocada no meio do povo dele só para ficar de amostra, não. A arca de Deus, ela foi colocada no meio do seu povo como um símbolo, além da sua glória, um símbolo de garantia da vitória do povo, um símbolo de condução do povo à presença de Deus. E quando o povo de Israel ele olhava para a arca de Deus, logo ele lembrava dos milagres, dos benefícios e também da saída deles do Egito. Afinal de contas, foi a palavra, foi a presença de Deus que livrou este povo das mãos de Faraó. E o povo filisteu veio e a levou para a cidade de Asdod, diante do templo, né, de Dagon. Esse Dagon ele tinha uma aparência na parte superior do seu corpo, como uma aparência de corpo humano, e na sua parte inferior era uma parte como de peixe. Bendito é o nome do Senhor. E ali era entregue seus holocaustos, para o Deus Dagon. E os filisteus acreditavam muito no seu Deus como um Deus digno de adoração e de louvor, não é? E ali era oferecido os seus sacrifícios. Só que o interessante foi que o povo filisteu ele achou que a arca de Deus seria uma simples oferta a Dagon. Lembrando que nós que já sabemos a palavra da verdade, entendemos agora que a verdadeira palavra, o verdadeiro Deus a ser adorado é o Deus de Israel. E o povo os filisteus, não sabendo disso, levaram para lá, para a cidade de Asdod. E quando chega lá, eles se deparam com uma situação tanto constrangedora, porque levaram a arca como um simples símbolo de vitória, de opressão a um povo escolhido por Deus, e acharam que a arca de Deus era um simples símbolo para ofertar a Dagon. Só que eles se deparam ao chegar àquela arca naquele lugar, eles com certeza ao pôr a arca no templo de Dagon foram dormir, foram fazer qualquer tipo de outra coisa, e quando eles chegam, eles se deparam com Dagon caído, com o rosto prostrado em terra de madrugada. Né? Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quando eles verem aquela situação, eles não tendo conhecimento do Espírito Santo, eles agora põem normalmente no seu lugar, sem entender, afinal de contas, era uma estátua. E como é que pode uma estátua ela se locomover se ela não tem vida? Mas a Bíblia, glória ao nome de Jesus, ela mostra que mais uma vez a arca de Deus sendo representada como a presença de Deus, ela dá vida àquilo que não existe. E por ela dar vida àquilo que não existe, ela foi capaz, a presença de Deus, de dar vida a Dagon, que era uma estátua, até que se prostrar diante da arca de Deus, diante da presença do Senhor. Quero abrir um parêntese desde já e dizer a tua vida, querido, e dizer a tua vida, amado, que está triste por muitas vezes achar que alguém apagou a presença de Deus da tua vida. Porque nesse tempo que a gente vive, há muitas pessoas querendo arrancar de nós o nosso maior valor. E a Bíblia diz que eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Logo, eu e você sendo a casa de Deus, somos a representação, somos o modelo da presença de Deus na terra. O povo de Deus é a representação da presença de Deus em nosso meio. E logo que uma pessoa tenta apagar da nossa vida a presença de Deus, tentando roubar, tentando tirar, tentando levar de nós a alegria, a presença que nos motiva a caminhar, que nos motiva a trilhar uma jornada para a Canaã celestial, logo ela toma um desafio com Deus de Israel. Quero também abrir mais um parêntese,
para as pessoas que acham que eu estou levando uma palavra em direção a outras pessoas. Não, eu quero levar esta palavra em direção a Satanás. Por quê? Porque a Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus ele veio dar vida e vida com abundância. Quando a gente vai falar de uma pessoa que persegue outra, uma pessoa que oprime outra, logo a gente vai entender que aquela pessoa ela não está sendo conduzida por ela própria, porque a Bíblia diz que as obras da carne são mentiras, porfias, invejas, dissensões. E logo que a gente vê uma dissensão, uma inveja, uma calúnia, logo a gente entende que é obra da carne. Bendito é o nome de Jesus. E a obra da carne, ela conduz o povo a fazer isso. E esse tipo de pessoa que é conduzido a oprimir outra, ela está sem visão, ela está cega. E você que está sendo oprimido, que está sendo perseguido, ponha a sua cabeça em ordem. Entenda que aquela pessoa que está lhe perseguindo, ela não está com conhecimento pleno de Deus. Não a critique, não a julgue, mas pare para entender que aquilo pode ser um propósito de Deus para te erguer, para te mostrar como arca de Deus, como presença de Deus e como servo que foi escolhido para levar uma palavra gloriosa. E este povo filisteu, ele começa agora a sofrer as consequências por levar do povo de Deus aquilo que não era deles por direito. Se alguém tenta tomar de você aquilo que é seu, que é a alegria do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, que tenta te desanimar, que às vezes o inimigo das nossas almas, ele vem com as suas setas, com os seus ardis, tentar nos desviar do caminho do Senhor, arrancar de dentro de nós a certeza que iremos morar no céu um dia. Creia nesta manhã, creia neste dia, que Deus ele não vai permitir, que neste dia o Senhor está cortando a cabeça de Dagon, está cortando as mãos de Dagon e está pondo Dagon para se prostrar diante da arca de Deus, está obrigando ele a se dobrar e reconhecer que a arca de Deus, que a presença de Deus, ela não pode estar em qualquer lugar. Alguém pode até tentar a alegria que existe em você. Satanás pode até tentar tirar a presença de Deus e levar para longe aquilo que Deus te deu por direito, que é a presença do Senhor. Mas eu quero te dizer que aonde a presença de Deus está, ali a fartura da alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. E a alegria de Deus, ela não pode estar depositada em lugar qualquer. A presença de Deus, ela não é depositada em qualquer lugar, em qualquer recinto, não. E o povo filisteu levou a arca de Deus para um Deus que era um falso Deus. Levou a presença de Deus para um lugar de idolatria, para um lugar de mentira, para um povo que perseguia o seu povo. E Deus ele começou a agir com mão potente e começou agora a ferir o povo. E a primeira coisa que ele fez, obrigou o Deus de mentira a se prostrar diante dele. Eu quero te dizer que Deus nesse dia, ele está colocando Satanás por terra. Ele está derrubando o adversário e colocando ele para se prostrar diante dele, para que o povo que o adora, para aqueles que creem que estão fazendo a coisa certa e que estão sendo vítima de Satanás e estão sendo conduzidos a tirar daquilo que Deus te deu, tirar a tua paciência, tirar a alegria, te humilhar, te escantear, te dizer que a igreja de Cristo é um povo hipócrita, é um povo que é mentiroso, que é um povo radicalista, que é um povo que está na terra só para menosprezar as outras religiões. Este povo neste dia, não porque querem, mas porque estão cegos espiritualmente, neste dia eles vão ouvir esta palavra e vão passar a entender, porque o seu Deus que é a mentira, o seu Deus que é a opressão, o seu Deus que é a condução, que o leva a oprimir o povo de Deus, ele neste dia eles vão ouvir essa mensagem e ao decorrer do tempo eles vão entender que a igreja de Cristo, por mais perseguida que seja, por mais humilhada que seja, por mais rejeitada que seja, a igreja
de Cristo ela não vai ser destruída, porque a Bíblia diz que certa vez Pedro estava diante dos discípulos e Jesus pergunta aos discípulos: quem vocês acham que eu sou? E eles disseram: você é um profeta. Mas Pedro disse: o Senhor é o Salvador, o Senhor é o Filho de Deus que veio à terra para morrer por nós. Pedro teve a visão de Deus, e a Bíblia diz que Jesus olha para ele e diz: Pedro, verdadeiramente és Pedro, e sobre esta pedra, Pedro, tu estás firmado, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode se levantar quem for para tentar destruir a igreja, pode se levantar quem quiser para dizer que a igreja de Cristo é um povo lunático, é um povo que está querendo menosprezar os outros povos. Não, é um povo radical. A igreja de Cristo ela não vai ser derrotada. É aquilo que eu creio. Você pode expressar o que você quer em uma novela. Você, às vezes, não critica uma novela que ensina uma criança a usar droga, que quer enganar a muitos dizendo que ali é um símbolo da realidade da vida. Mas muitas vezes mostra um jovem se alegrando ao se drogar. Mostra uma jovem nova, adolescente. Mostra muitas vezes um jovem que está numa faculdade, gazeando aula para namorar. Jovens que vai para a balada e bebem e se drogam e acham aquilo bonito. Muitas vezes nas novelas passam pais apoiando o sexo. Mães que chegam para aconselhar, para dizer que aquilo é um conselho bom a uma filha de menor. A dizer que ela tem que se prevenir. A realidade não é essa, querido. Pai e mãe, a realidade não é essa. Um jovem, um adolescente, ele tem que fixar a sua vida na escola, nos seus estudos. Porque namorar é uma ponte para o noivado. O noivado é uma ponte para o casamento. E o casamento é uma ponte para uma vida estruturada entre uma família segura. Ficar não é o bastante, jovem. Ficar não é o bastante. Ficar não é certo. O casamento é algo de Deus. Você tem que namorar com alguém, decidindo casar com ele, viver com ele para sempre. E os falsos deuses estão aí, dizendo que é natural ter mais de um namorado. Ficar é natural. Este é um Deus simbolizado por esta palavra. E o povo que conduz a arca de Deus, que quer conduzir o povo de Deus, que quer conduzir a presença de Deus para um lugar estranho, um lugar onde só há mentira, onde muitos querem dizer para o povo de Deus que é natural fumar, que é natural beber, que é natural viver nas festas, perder noites em sono, dançando, fazendo o que quer. Querendo dizer que a igreja de Cristo pode se associar a este mundo. Não quero criticar a tua linha de pensamento, mas eu quero te dizer, baseado na palavra do Senhor, que é aquilo que eu creio. Você não é obrigado a crer. Não, você não é obrigado a crer. Mas você não pode me criticar se eu creio. O mundo em si está se destruindo. Jovens nas drogas, meninas em prostituição, pais tristes, mães tristes, sem ter o que fazer, sem ter condição para internar os seus filhos. E o governo só investe em festas mundanas. Final de ano está chegando aí. As festas já estão sendo preparadas. Bandas famosas, milhares e milhares, muitos milhares de dinheiro sendo investidos para o povo se destruir. Porque a bebida causa dependência, as drogas causam dependência, a prostituição causa morte. E as festas vão acontecer e muitos irão agora, muitas vezes, trair os seus maridos com raiva pela vida financeira que vive e por não encontrar solução, com raiva do seu cônjuge, vão para as festas. E o nosso Brasil só faz enricar com isso. E querem dizer que isso é verdade, que isso é certo.
E quando vai fazer uma festa evangélica, quando muitas vezes vai ser pregado a palavra, em um ponto de pregação querem impedir, porque dizem que está incomodando, porque dizem que não é hora. Eu paro para ver, muitas vezes uma festa vai até o outro dia de manhã e não perturba ninguém. Mas quando é um povo crente falando de Jesus, logo chamam para a polícia porque passou das 10 horas da noite e querem calar a boca da igreja porque estão louvando o nome do Senhor. A palavra de Deus ela vai ser pregada, o mundo queira, o mundo não queira. E aqueles que tentarem impedir a palavra de Deus, eles serão feridos por a mão do Senhor. Eles serão feridos como Dagom foi ferido, como aqueles que tentaram fazer com que a presença de Deus fosse conduzida para um lugar errado. Eu quero te dizer, querido, que às vezes é criticado, que às vezes na escola, na faculdade, é tido como um louco, porque prega este evangelho. Eu quero te dizer que Deus ele vai tomar providência e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu quero te dizer que Satanás, que às vezes tenta te impedir de ir para a casa do Senhor, tenta te impedir de sentir a presença gloriosa. Neste dia, o Senhor está repreendendo e começa a partir de agora a receber alegria no teu coração, receber paz na tua alma, receber força para se levantar, se erguer, porque hoje, aqueles que tentaram te machucar, que tentaram te impedir neste dia, Deus ele está tomando providência e a presença de Deus, que é a arca, que é você, ela vai retornar para a tua vida espiritual e você novamente terá alegria, porque a arca de Deus não vai ficar em lugar estranho. A presença de Deus ela não vai ser depositada em um lugar qualquer. A presença de Deus foi escolhida para ser depositada na vida daqueles que o aceitam e querem o servir. Talvez você não serve a Jesus ainda e conhece Deus só de ouvir falar. Queira senti-lo, queira conhecê-lo de perto, queira ouvir falar com você. Deus não mudou, quem muda é o ser humano. Jesus quer depositar a presença dele em você. Jesus quer depositar a presença dele em você. E ainda que queiram te impedir, Jesus tem um plano maior na tua vida. Esta palavra de reflexão, ela está sendo dada a você, querido. Medite nesta palavra. Jesus tem um projeto na tua vida e Ele quer além daquilo que você pensa ou que imagina. Os deuses foram destruídos e a arca de Deus, que é a presença, está retornando para a sua casa, que é você. A alegria foi embora, a tristeza foi embora, o desejo foi embora, mas hoje Jesus traz de volta tudo isso. Aguarda, a arca de Deus está voltando, você vai sentir alegria e os teus inimigos sentirão pavor ao olhar para você, porque verão o brilho de Deus na tua vida. Esta é a palavra que eu tenho para você nesta manhã, que o Senhor te abençoe e te dê força cada dia para caminhar, em nome de Jesus.